Então, hoje a gente está no Terra Onírica 5. Então, a gente está hoje falando, a gente sempre faz esse paralelo, então, entre o corpo humano, né? O corpo da Terra, e como é que a gente vai fazendo, aprendendo a fazer, na verdade, cada vez que a Lu e eu sentamos para conversar sobre o nosso encontro, fazer essa transposição da gente se colocar no corpo da Terra, além de ser um ser vivo sobre o corpo da Terra. Não é uma coisa muito simples, né, Lu? A gente vai aprendendo, né? A gente começa assim aquecendo, tentando fazer esse outro olhar, né? Para a nossa querida Mãe Terra. E aí, falando em olhar, nós estamos no sexto chakra, no terceiro olho, e esse terceiro olho quer dizer o quê na tradição, de uma forma simples, né? Na tradição hindu, dos corpos, estamos falando dos chakras que estão no corpo sutil, eles estão falando de ver além, né? É diferente ter esses dois olhos, né? E pela própria localização, né? Vocês veem aqui a dualidade e aqui a integração, né? Então, esse ver além, o que seria primeiro na gente, para a gente se sentir de verdade sujeito nesse corpo da Terra, é ver além, é primeiro ter um discernimento, primeiro impessoal, porque, né, quando a gente tem um discernimento muito subjetivo, ele é o começo, mas depois você tem que ir crescendo para um discernimento mais objetivo, né? Então a gente meio que fica uma coisa impessoal, e com isso a gente ganha uma vastidão. Então é quase como também é o lugar onde a gente, eles colocam como se fosse uma sabedoria, mas é uma sabedoria intuitiva, né? Então a capacidade da mente de ter a intuição, ela se processaria também nesse chakra do terceiro olho. O que seria então essa visão que não é dual, mas que integra, né? Seria primeiro, basicamente, superar essa ilusão da separatividade, né? Que a gente já falou em outra ocasião. Essa ilusão da separatividade vai colocar como se a gente pode, sobre o corpo da Terra, por exemplo, fazer o que a gente quer com o corpo da Terra. Quando a gente começa a perceber que há essa unidade por trás de tudo, quando se começa a ver essa visão mais integral, a gente começa a atingir uma consciência mais cósmica, e dizem os mestres, os avatares, os grandes cientistas, como a gente chega numa transcendência, que aí a gente está falando de um terreno espiritual, né? Então, é um caminho que a gente vai fazendo cada um consigo mesmo, e inclusive essa atividade das condições de sonhar com as artes sobre o corpo da Terra é esse caminho, quando a gente divide em 7 camadas, fazendo referência aos 7 chakras do ser humano, a gente está tentando compreender isso, né? Começar a sentir uma dinâmica mais integral do que acontece aqui no corpo da Terra. E como a gente, ser humano, caminha em coerência com isso. Então, e nessa atividade a gente escolhe justo as artes para a gente poder ver além, para a gente poder caminhar para essa integralidade, essa visão integral, né? E quando a gente estava escolhendo os nomes de cada encontro com a Lu, a gente brincou com a questão da música, né? Daqui a pouco a Lu vai contar, mas o nome de hoje do nosso sonho é Composição de Horizontes, né? Então, quais são todos esses horizontes que a gente pode fazer uma composição, né? Seria uma forma de dizer dessa visão integral. Então, as artes em cada uma das camadas do corpo da Terra que a gente tem aqui conversado, elas vão nos dando a possibilidade de ver o outro horizonte. Então, eu pensei que seria bom, então, falar, que a gente fala das artes, mas contar um pouquinho para vocês da onde que vem, por que as artes no plural e não a arte? Então, a primeira vez que eu ouvi sobre isso, já um tempo atrás, foi da minha amiga, professora
Maritza Lopes, né, que ela até acabou de lançar um livro que eu ganhei esse ano, que chama Formação Estética de Pés à Cabeça, que ela condensa, assim, a pesquisa de todos esses anos dela, e ela sustenta não só a teoria, mas a prática, porque ela trabalha em colégios propondo essa formação estética com as artes, não a arte. Então, ela está dizendo assim que, baseados em vários teóricos, né, vou nomear dois aqui, um que eu já tinha falado antes, uma filósofa mexicana que chama Kátia Mandoki, ela é mexicana, e ela que fala de uma estética cotidiana, né, que não se contra, o que está dialogando, relativizando a estética que a gente já falou, dos museus, das obras de arte, né, de um certo tipo de pessoas que têm um certo dom para fazer um certo tipo de arte, né? Então ela está dizendo assim, não, é essa multiplicidade de manifestações criativas que qualquer ser humano faz e que é baseado numa outra categoria de análise que eles colocam, que é da experiência estética, né? Que nós somos seres da experiência do cotidiano. Então, aí a gente chega no corpo, né? Que é o corpo que experimenta, né? Que o corpo que é um corpo sensível, e esse corpo sensível, ele está presente em todos os momentos da nossa vida. Então, quando esse corpo experimenta, e ele é um sujeito histórico, com social, que tem uma certa linguagem, etc., ele vai fazendo disso a experiência da vida dele. E isso é uma manifestação criativa daquele ser humano. E essa manifestação criativa é que faz com que ele seja o artista da sua vida. Então, a gente já não fala... Então, por exemplo, é lindo porque diz assim... Por exemplo, a sensação que eu tenho às manhãs quando eu rego minhas plantas é uma experiência estética que eu tenho, ou seja, eu estou ali plena, feliz, regando aquelas plantas. Ou quando a gente vê um pôr do sol, ou quando a gente... Vocês não têm a sensação quando a gente faz a cama da gente, faz aquela coisa que fica gostoso, né? Então, todas essas texturas onde a gente se sente... ativo frente à nossa vida e não refém dela, né? Então, isso são as artes. Então, não são só... A Luciana, por exemplo, já apresentou, lembra da última vez, o canto dos trabalhadores com o cacau, né? Mas ela também já apresentou uma obra de arte da Bienal X, né? Então, é essa gama de múltiplas manifestações, e como a gente está a fim de escutar todos os cantos da terra, né? Que agora a gente pode dar um outro lugar. Então, quando a gente estende essa experiência ordinária todos os dias, entende que é uma experiência estética, a gente já não está falando dos artistas e os não artistas. A gente também não está falando das obras de arte como uma coisa isolada, que ela por si tem um significado XYZ. Não, é uma pessoa que vai lá, frente àquela obra de arte, acontece uma outra coisa, da ordem viva, né? E também não estamos falando... Aí também, desde a década de 60, começa muito... Já não tem mais aquele indivíduo, né? Já existem muitos... É como um aprendizado coletivo, né? Então, lembra no nosso último encontro, que a gente apresentou aquele artista que gravava os nomes das pessoas? Então, aquela instalação, ele não é capaz de fazer sozinho, ele faz com a participação daquele monte de vozes. Então, o processo é um processo coletivo. Então, assim, é uma outra perspectiva das artes que, para a gente aqui, interessa muito, porque a gente está querendo construir um outro mundo, né? A gente está se inspirando nessas manifestações. Então,
Não interessa mais a coisa em si, o objeto em si. Interessa esse sujeito que está olhando, está sendo impactado, está sonhando a partir dali, está construindo a partir dali. Sri Aurobindo fala, né, que a arte ela poderia ter 3 níveis de função, né? A primeira seria a estética, que eu acho que é essa que a Maritza está colocando. A segunda seria educativa, que a gente sabe nos hospitais, nas prisões, na própria assim, nos anos de escolarização, enfim, nos movimentos sociais, né? Como a arte realmente é uma ferramenta para transformar, para ajudar que o ser humano entre em outra consciência em relação a determinado assunto, ou se sinta mais capaz de enfrentar um determinado momento, se sua capacidade criativa flui. Né? Então, essa é a segunda função do educativo, e Sri Aurobindo fala também que teria uma função espiritual. E aí cada um vai fazendo as suas descobertas. Então, quando a gente já começa a ver as artes, tem uma outra artista americana que há um tempo atrás eu entrei em contato, que ela propõe, ela chama os ativistas, ela chama de artistas sociais, né? E ela propõe uma série de características que essas pessoas ela oferece treinamentos, né? Chama Jean Houston, né? E ela diz que por que alguém perguntou para ela por que artista, né? É por isso, por essa capacidade de se encantar com o mundo e não a percepção de ver o mundo do jeito que ele está, eu ficar submetida, senão ao contrário, de conseguir evidenciar o sonho, a utopia, a beleza da vida. Então, é muito além mais de uma discussão ou de uma experiência do que é o belo ou não é o belo para algum, é a capacidade da gente fluir. Então, se as artes nos nossos encontros, no nosso mapa que a gente quer construir, podem vir a ter a iluminar, né, o caminho de ter essa outra visão que vai além, que compõe, faz uma composição com vários horizontes, né? O planeta Terra, que é aquele ser que a gente já sabe que é capaz de abrigar e escutar todos os cantos da Terra e fazer a sinfonia da paisagem, e entrar em sintonia com a gente, todos os sonhos que a gente foi vendo, nesse lugar aqui é como se fosse uma síntese, né? De eu dizer assim, existe, eu posso ver esse ser vivo aqui de novo com um encantamento possível de eu viver ele na minha vida cotidiana. Eu acho que, por isso que é uma fortuna a gente ter a Luciana, que vai nos mostrar hoje uma obra muito interessante. É o barato, porque a gente conversa assim, então, do que é mesmo esse chakra? Tal coisa. Então, tem um artista, assim, sempre tem um artista, entendeu? Dos clássicos, que já navegou por essa visão. É lindo isso, né? É lindo, lindo. Então, quer dizer, é de verdade uma bênção que as artes dão para a gente. Então, a partir de hoje, com consciência, vamos falar artes e não arte, né? E sentir-nos artistas. E não delegar isso só para alguns indivíduos mais especiais, como a Luciana e a Fernanda e a Marina e a Marília. Olha, tem uma pessoa chamada Clara, tua sobrinha, Lu? Ah, bem-vinda, Clara, e bem-vinda, Carlitos. Então, agora eu passo a palavra para a Lu, para ela contar para a gente quais são os artistas que ela... Então, né, a Pá fala assim como se eu tivesse uma carta na manga, né? Sempre tem. Não é tão simples assim, não. Porque a gente ficou pensando, né? Porque parece meio assim, quando a gente fala do nosso corpo, né? Pensar nessa visão, no trabalhar nesse chakra, né? Nessa questão que a gente vem trazendo, né? Aí a gente fica pensando, tá, então, só que quando a gente fala do sexto, né, desse sexto
corpo, da sexta camada, a gente está pensando em algo integrado, pleno, né, em outras formas, né, e tem muitas formas, inclusive, dessa visão além, né. E aí eu quero contar, então, como que a gente chegou no composição dos horizontes, né, porque a gente ficou pensando: "Tá, então eu estou pensando num ser pleno, no ver além, no olhar horizonte", e aí agora eu vou contar uma história não, eu vou ler mesmo, um trecho que eu acho que muitos de vocês já ouviram, se não ouviram, talvez quem tem filho já contou para o filho, quem não contou para o filho, talvez já tenha ouvido quando criança. Então é um trechinho de um livro, e aí nós vamos ler o capítulo A Professora de Horizontologia. Já tinha parado a chuva e Clara Luz estava louca que a gota voltasse. Felizmente, a fada-mãe veio com uma novidade. Minha filha, hoje vem uma professora nova. Você vai ter a sua primeira aula de horizontologia. Que é isso? É saber tudo sobre o horizonte. As crianças lá na Terra aprendem geografia. As fadas aprendem horizontologia. Acho que eu vou gostar dessa aula, disse Clara Luz. O sininho da porta bateu. Era a professora que vinha chegando. Clara Luz correu ao encontro dela. Bom dia, estou louca para aprender tudo sobre horizontes. Que bom, respondeu a professora. Gosto de alunos entusiasmados. A professora era uma fada muito mocinha, que tinha acabado de se formar em professora de fadinhas. Sabia horizontologia na ponta da língua. A fada-mãe ofereceu um cafezinho de pó de meia-noite e depois deixou Clara Luz e a professora sozinhas. Muito bem, disse a professora. Primeiro quero ver o que você já sabe. Sabe alguma coisa sobre o horizonte? Saber mesmo? Não sei não, mas tenho muitas opiniões. Opiniões? Sim. Quer que diga? Quero, respondeu a professora muito espantada. A minha primeira opinião é que não existe um horizonte só. Existem muitos. Está enganada, disse a professora. Horizonte é só um. Eu sei que todos acham que é só um, mas justamente eu vou escrever um livro chamado Horizontes Novos. Você vai escrever um livro? Perguntou a professora cada vez mais admirada. Vou. Eu acho que criança também pode escrever livros se quiser. A senhora não acha? Acho sim. Pois nesse livro eu vou dizer que todas as minhas ideias, vou dizer todas as minhas ideias sobre horizonte. São muitas, quis saber a professora. Um monte. Por exemplo, eu acho que nós duas não devíamos estar aqui. Ué, devemos estar onde então? No horizonte mesmo. Assim, em vez da senhora ficar falando, basta me mostrar as coisas e eu entendo logo. Sou muito boa para entender. Já percebi, disse a professora. Tenho muita pena das professoras, coitadas, falam tanto. É verdade, respondeu a professora com um suspiro. Clara Luz ficou muito contente. Então, se já está de acordo, por que não vamos para o horizonte? A professora levou um susto. Não pode ser. Por quê? Eu não sei se é permitido, não foi assim que eu aprendi horizontologia no colégio. Por isso que a senhora é tão magrinha. Hein? Coitada, levou anos aprendendo horizontologia sentada? A professora levantou-se de repente. Sabe de uma coisa? Vamos. Clara Luz ficou radiante. Eu sabia que ia gostar dessa aula. E foram. Viu como é fácil ir? Perguntou Clara Luz, enquanto voavam de mãos dadas. É mesmo, nunca pensei que fosse tão fácil, respondeu a professora. Ela passava o dia dando lições para sustentar a mãe, uma fada velhinha que já não podia trabalhar nem fazer mágicas. Ganhava 20 estrelinhas por aula e não tinha tempo para passeios. Agora, com o ar puro lhe batendo no rosto, estava até mais coradinha. A senhora é bem bonita, sabe? Disse Clara Luz. Acha? Perguntou a professora com um sorriso. E nisso chegaram. A professora foi a primeira a pular sobre o horizonte. Estava tão alegre que se esqueceu de que era professora e saiu aos pulos com os cabelos voando. Viva! Estou no horizonte! Clara Luz foi atrás, também muito contente.
Um navio ia justamente aparecendo no horizonte. Aproveite! Gritou Clara Luz. A professora aproveitou, segurou o navio na mão como se ele fosse de brinquedo. O navio ia cheio de gente que estava voltando da Europa, mas ninguém percebeu o que estava acontecendo. Só ficaram todos muito alegres e o comandante resolveu dar uma festa. A professora, em criança, nunca tivera brinquedos porque ela era muito pobre, então ficou encantada. Olha só, que gracinha, estão dançando lá dentro. Ela se sentia como as crianças quando vão ao teatrinho de bonecos. Ficaram as duas se divertindo muito tempo com aquele teatrinho. Depois, a professora colocou o navio no mar, com todo cuidado para não levantar a menor ondinha. E o navio, assim que saiu do horizonte, virou um navio grande de novo e cheio de gente grande. A professora agora estava coradíssima e com os olhos brilhando. Ter um brinquedo tinha feito um bem enorme a ela. Vamos brincar de escorrega no arco-íris? Convidou Clara Luz. Dessa vez, a professora nem se lembrou em pensar se seria permitido ou não. Foi logo subindo por um lado do arco-íris e escorregando pelo outro com os braços para o ar. Lá vou eu! No princípio, como não tinha prática, escorregava muito desajeitada e Clara Luz morria de rir. Mas logo se habituou e mostrou que tinha um jeitinho louco para escorregar no arco-íris. Escorregava de costas, de frente, de pé e até dançando. Clara Luz fazia tudo para imitá-la, mas a verdade é que não conseguia tão bem. Tinha acontecido uma mágica com o cabelo da professora. Agora estava dividido em duas tranças, igualzinho ao que ela usava quando tinha 10 anos. Clara Luz estava notando isso, mas não disse nada. A professora ainda não tinha percebido o que lhe acontecera. Agora, disse Clara Luz, a senhora não quer dar uma espiada nos outros horizontes? Que outros, querida? Não só existe um. Então olhe para lá. A professora, que estava olhando para cá, concordou em olhar para lá, já que a Clara Luz fazia questão, e viu mais de 10 horizontes, um depois do outro. Não é possível, Clara Luz, estou vendo 10. É? Então a senhora é formidável em horizontologia mesmo, eu só estou vendo 7. Mas não é possível, Clara Luz, será que não estamos sonhando? Claro que não, está sonhando é quem só vê um. Lá longe, na Via Láctea, a fada-mãe tocou o sininho para avisar que tinha acabado a lição. Clara Luz e a professora voltaram voando, rindo da cara das fadas que abriam as janelas e comentavam uma com as outras. Que professora é essa? Onde já se viu dar lição assim, brincando no meio da aula? A fada-mãe estava na porta esperando por elas. Onde estiveram? No horizonte, mamãe. Essa professora não ensina falando, não. Ela ensina indo. E a professora encabulou, só agora reparara que estava de trancinhas. Que iria pensar a fada-mãe? Mas a fada-mãe não era boba. Foi lá dentro e em vez de 20 estrelinhas, trouxe 30 para o pagamento. Muito obrigada, disse ela. Nunca vi minha filha gostar tanto de uma lição. A professora não quis receber. Não vou cobrar nada por essa aula. Eu é que aprendi muito com sua filha. Não acredite, mamãe. Ela é a professora melhor que eu já tive. A fada-mãe já tinha percebido isso, insistiu em pagar as 30 estrelinhas e pediu para a professora que não deixasse de voltar 2 vezes por semana. Então, do livro A Fada que Tinha Ideias, né? Sei, acho que é um livro comum, não sei se vocês conhecem, mas a ideia, né, então, dessa composição em horizontes, né, veio justamente dessa ideia, né, de que o que é ver além? É ver vários horizontes, né? Então, assim, a gente traz essa história infantil, né, para pensar nisso, né? O que é olhar, né? É poder transcender, né? Então, não é permitido, né? Será que é permitido ver mais de um, né? E, de repente, com essa infração que elas cometem, elas veem mais de um horizonte, né? A professora é tão boa que consegue ver 10, né? Ela só viu 7. Mas, enfim, então, eu acho que essa primeira não é uma obra de arte, né, nesse sentido do que a gente está falando, mas é uma história, né, enfim, está dentro da literatura infantil, que ele vai trazer essa primeira abordagem que fez com que a gente compusesse esse nome para pensar hoje, né? O que a gente enxergar além? O que a gente ver mais? O que a gente precisa, né, abrir dessas amarras, né, do que é permitido, né? O que nos é permitido é só ver um horizonte, então podemos ver mais horizontes, né? Quais horizontes nós podemos ver?
E quando a gente fala em composição, né, a gente está no sentido, olha lá, a Fer colocou, a utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Fernando Birri, citado por Eduardo Galeano em Palavras Andantes. Ótimo, é isso mesmo, né? Então, um horizonte é que faça a gente pensar sempre no caminhar, na utopia, no olhar além, ir além, né? Então, isso são coisas que a gente traz, né, que faz uma diferença muito grande, né? A gente poder pensar no que é olhar diferente, no que é esse olhar que a gente está olhando para lá, né? E a composição no sentido da música é isso mesmo, né? É essa ideia da gente estar juntando. Então, será que esses horizontes, esse olhar além, eles estão em harmonia? Né? O que também a gente está pensando, né? Porque quando a gente faz uma composição, existe um equilíbrio nisso, né? Então, esse é para falar do primeiro trabalho. Agora eu vou mostrar um trabalho de uma artista peruana. Aí agora eu volto, né? Só para a gente dar uns pulinhos assim, né? A gente gosta de trazer coisas às vezes meio díspares, né? Porque a ideia é que a gente comece a pensar a respeito disso, né? Porque é o que eu estava falando com a Pá, né? Assim, não está pronto, assim, não é uma coisa que a gente sabe de cara, né? Mas, de repente, quando a gente começa a pensar o que é esse olhar além, né? Eu trago o trabalho de uma artista que se chama Ximena Garrido Leca, ela é uma artista peruana. Ela está nessa Bienal, por isso que a Paola perguntou, ela está nessa 34ª Bienal, ela faz parte. E o que essa artista faz, né? Ela pesquisa muito sobre a cultura ancestral do Peru, né? Não só pré-colombiana, mas pré-incaica também. Então, ela vai procurando conhecer mais sobre essas origens, né? E aí, num estudo da civilização, acho que fala Moche, qualquer coisa assim, e ela descobriu, os arqueólogos descobriram em alguns vasos cerâmicos o desenho de uma fava, né? Um feijão, né? Um feijão. E essa é um feijão grandão assim. E esse feijão, o que é interessante é que ele é um feijão mesclado, ele é um feijão branco e preto, ele não é um feijão de uma cor só, ele não é uma fava de cor única, né? Aqui é comum a gente ter a fava branca, né? Mas lá é um feijão. E aí eles descobriram várias cerâmicas que tinham pinturas dessas favas. E aí se supôs, né, que os arqueólogos pensaram, que talvez isso seja um ideograma, né, uma forma de código de decifrar, de uma correspondência, vamos dizer, de uma escrita que esses povos utilizavam. Então, pensando nisso, o que a artista faz, né? Ela começa a imaginar o que seria essa escrita. E aí, então, ela juntaria que formariam essas palavras, que formariam um texto. Então, ela junta, sei lá, né? Tipo, ela inventa que, sei lá, a fava com a manchinha preta em cima quer dizer tal coisa, e ela vai juntando. E aí, para esse trabalho, que se chama Insurgências Botânicas, aqui da Bienal, o que ela faz? Ela separa, né, essas favas, assim, como se fosse um texto, né? Só que esse texto, eu vou só ler aqui um trecho dele, porque eu não sei de cor. Ele se refere ótimo, que eu estava com o negócio aberto e eu fechei. Espera só um pouquinho que agora eu vou ter que dar uma... Ele se refere ao capítulo do livro Extirpação da Idolatria do Peru, de 1621, quando o padre Pablo José Arriaga, ele faz questão de que nesse capítulo ele aborda a questão que tem que as tradições, os cultos, né, tradicionais do Peru devem ser eliminados, né? Então, por conta da catequização,
esse padre escreve nesse período em 1621. E aí, então, ela pega esse texto do padre e ela escreve por meio das favas, por meio desses feijões, esse texto sobre esses cultos. E aí ela então vai fazendo essa relação, né, do que seria possível. E além disso, esse povo, eles eram muito avançados nos sistemas de irrigação. Então, também, ela faz uma referência a essa forma de cultivo que eles já tinham, né, um povo agricultor, e ela cria um sistema como referência a eles, um sistema que eles usavam tubos de hidroponia, tipo como se fosse a hidroponia, né? Só que é uma hidroponia cerâmica, então seriam tubos cerâmicos para fazer o plantio. Então, ela traz isso. Então, eu vou mostrar agora umas imagens para vocês, que eu não quis mostrar antes, porque eu acho que é legal a gente imaginar enquanto eu falo, e depois vou trazer para vocês, para não ficar tão óbvio assim. Espera só um pouquinho, eu tenho que estar por aqui no ponto certo, antes de colocar aqui, espera aí. Deixa eu fechar aqui. Só para vocês verem como que seria aqui. Estão vendo? Tudo bem? Vamos aumentar um pouquinho, então. Beleza? Então, ó, deixa eu puxar aqui um pouquinho, deixa eu fechar aqui, espera aí. Deixa eu ajeitar aqui. Tá grande, tá bom? Tá? Então, o que ela monta lá no espaço da Bienal? Ela monta esse sistema de tubulação hidropônica, esse sistema de irrigação, e aí a fava, o feijão, como o feijão é uma trepadeira, né? Então, ela planta essa espécie, que é esse Fasculus lunatus, que chama a espécie dessa fava, e aí eles começam a crescer e ela também vai fazendo essa relação com esse espaço, né? Com isso que está desse povo, né? Aí aqui é o texto. Lembra que eu falei que ela vai colocando as favas? Agora, é interessante vocês verem. Olha como é legal as favas, parece que elas não têm muito um padrão das manchas, né? Então, como que seriam esses ideogramas como uma escrita, né? Como é que seria? Será que a gente precisava mandar um recado, joga as favas dentro de um saquinho e entregava para o outro? Ou eles marcavam, quer dizer, o que será que significa desenhar essas favas nessas cerâmicas, né? Enquanto alguma marcação do que eles queriam dizer, né? Então, tem as brancas, totalmente brancas, tem as praticamente totalmente pretas, e tem as rajadas, mais pretos e mais brancas, né? Ó, bem malhadinhas, né? Então, é bem interessante que é uma mesa grande assim, que a gente vê. Aí do lado tem o texto também do padre, né, sobre a questão de proibição, né, de acabar com os cultos tradicionais do Peru. E aí ela projeta, né, o que ela pôs aqui nessa mesa vai sendo projetado na parede, né? Seria eu entendo, né, que ela segue uma leitura ocidental nossa, né, que seriam né, não é uma leitura que se lê na vertical, eu entendo assim, né, me parece que assim vão saindo os textos, né. Então, olhando de perto, né, ela vai fazendo essa cópia, né, desses favas na parede, né, que é só um extrato, né, do que seria isso. Então, quando a gente traz isso, né, quando eu pensei, né, em trazer essa ideia, é justamente essas outras formas de ver e de falar do mundo, né, o que a gente está falando, né, o que a gente está vendo além, né. Então, o que a artista está trazendo é um ver além, que não é necessariamente um ver, né, só de futuro, mas é um ver além também de passado, né, e compreendendo de uma outra forma, né. Então também ela está pensando num ser, né, na agricultura, na forma cultural de se conversar, de se falar. Claro que tem uma crítica colonial, né, óbvio, né, quando ela coloca o texto do padre que proíbe a tradição, né, o culto tradicional, mas
tem uma questão, né, dessa ancestralidade, dessa escrita que é feita, né, como se fosse esses ideogramas. E ela, artista, enquanto artista, se permite criar também. Ela não precisa ter o compromisso do arqueólogo de dizer: "É essa a hipótese, eu vou comprovar". Não, ela não está nem aí, né, ela está criando um imaginário para a gente também poder, vamos dizer, nos remeter a esse horizonte dessa cultura moche e compreender o que esse povo talvez utilizasse, né. A cultura moche, ela é do século I ao século VIII, mais ou menos, né, então tem aí uma cultura de, sei lá, 1200, um pouco, né, acabou há 1200 anos, né, daí acho que depois vem a civilização incaica, o Império Inca nesse espaço mas também não sei o quanto ainda foi mantido, porque é interessante que a civilização moche acabou em 850, mas ela usa um texto de 1621, né, para falar dessa civilização. Então também, essas, camadas de escritas, de textos, de históricos, né, que se sobrepassam, né. Então quando a gente pensa nesse olhar, que camadas são essas que estão pairando, né, que a gente está vendo além, né, então essa é uma das ideias. E aí por fim, né, a gente trouxe uma outra proposta, né, que foi muito interessante, porque é algo muito, não é muito corriqueiro, é muito conhecido, assim, acho que ninguém nunca viu, acho que todo mundo já viu, que é a ciclogravura, né, ela tem esse nome complicado, mas ela não é nada assim, deve ser complicado de ser feito, porque eu não sei fazer, mas enfim, mas acho que, né, todo mundo já viu, só não conhece por esse nome. Então vou mostrar aqui o que que é uma ciclogravura para vocês verem, espera aí. Então, né, tenho certeza de que todos vocês já viram, né, eh, garrafinhas ou objetos, né, de vidro transparente que são, preenchidos, né. Vamos voltar lá no nosso primeiro terra onírica, no nosso pote paisagem, para quem se lembra. Mas enfim, né, não é a ideia é justamente que a gente pensa, né, nessas camadas além, né. Então trazer algo da cultura popular, né, que a gente tem, quer dizer, a ciclogravura, ou sei lá, o desenhar na garrafinha com areia, né, desenhar com areia, surge no Ceará, né, na região de Morro Branco, Beberibe ali, onde eles têm a areia bem colorida, né, eles na mesma área, né, eles têm são as falésias no Ceará, a região de Falésias, que mais ou menos umas 2 horas de Fortaleza, e eles têm uma terra muito colorida, né, claro, eles não têm tom de verdes e azuis, isso aqui obviamente é tingido, mas os marrons, né, os amarelos, esses tons, assim, até acho que esse tom vermelhão aqui também é bem natural. E claro, areia branca, né, Morro Branco, tem areia branca também. E você consegue visualizar bem essas camadas, né, então quando a gente olha, né, que camadas são essas que cobrem a terra, né, então a gente traz essa técnica, talvez, esse trabalho, né, que vamos chamar assim, para pensar justamente isso, né, que camadas estão, né, nesse corpo da Terra, né, que camadas que nós estamos falando, né, e que podem ser trabalhadas, né, e aí também trazer por esse olhar, né, mesmo assim, vamos dizer, eles seriam microcosmos, né, do que a gente está imaginando da grande Gaia, né, da nossa grande Terra, né. Então, tudo que eu posso colocar ali, né, o que eu acho que é interessante é que a ciclogravura, ela é muito delicada, né, é um trabalho de muita paciência. É como se a gente trouxer isso para a dimensão do macro, né, no corpo mesmo da Terra, a gente imaginando, né, todas as camadas geológicas da Terra, né, que vão se sobrepondo, que vão se compactando, que vão desenhando, que vão deixando, né, algumas áreas, né, e outras, e que camadas são essas, né. E aí,
eu acho que daí a gente traz esse trabalho, né, desenvolvido no lugar justamente onde tem essas areias coloridas. Hoje em dia eu acho que boa parte do Nordeste tem, não só no Ceará, mas onde tem areia, colorida, tem, se faz esse tipo de trabalho. E aí também é interessante que os artistas, né, que fazem esse tipo de trabalho, eles também buscam retratar as paisagens locais. Então, a imagem é do coqueiro, a imagem da canoa, a onda, as casinhas. Então, tudo isso também é uma impressão, uma camada sobre a camada da terra, né? Para a gente estar pensando também nesse papel que vem aqui sendo, né, colocado. Então, assim, eu acho que é um pouco isso que a gente queria trazer hoje para provocar vocês. Eu confesso que eu falei para a Paola, eu falei: "Nossa senhora, a gente está chegando no fim, parece que no começo era tão mais fácil, a gente tinha assim, ó, ai, porque tem fulano, tem ciclano, e agora a gente vai falando, mas será que a gente quer falar disso? Será que a gente quer chegar naquilo?", né, porque assim, eu não queria trazer a gente não queria trazer coisas diretamente, né, falar: "Ah, siga o caminho tal, tal, tal", a gente não é isso, né, mas a ideia é trazer estímulos, né, para a gente pensar nesse nosso mapa, né, que mapa que a gente vai trazer, né, para o corpo da terra, né, que ação que a gente vai trazer para estar fazendo aqui, né. Então, nesse sentido que a gente traz essas 3 assim, que eu acho que é engraçado que eu olho essas 3 e eu, ao mesmo tempo, eu falo: "Nossa, mas todas as anteriores parece que dá para falar de novo", né, eu sinto que dá para voltar em tudo que a gente já falou e trazer, eu não sei, porque parece que a gente acho que vai chegando num ponto que essa visão, ela parece que integra todas as anteriores, assim. Eu tenho um pouco tá tudo interligado, né, Fer, eu acho que é isso, assim. Então, assim, eu fico pensando, né, nos trabalhos do Samis, nos trabalhos, né, da Cecília Vicunha, que, né, que é atrás do fio, entendeu? Então, assim, enfim, né, o canto de trabalho, o Jorge Mena Barreto, né, tudo que a gente foi trazendo, né, assim, parece que eles vão sendo essas camadas, né, do que a gente vai chegar, né, enfim, né, uma coisa que vai estar aparecendo, né. É é lindo para observar a natureza participando dos espaços das artes, é isso mesmo, né, a gente vai vendo, né, como que cada vez mais precisa ocupar esses espaços, né, não tem muito como não ser, né. Lu, eu fiquei na dúvida, eu não entendi muito a proposta a das favas, a linguagem sim, mas aquela outra que chama Insurgências Botânicas, É tudo o mesmo trabalho, é um só. mas ali ela tá. Você quer mostrar de novo? Eu não entendi, por Posso, mas favor. o que que é a sua dúvida? Pergunta para eu Ou poder seja, ela simplesmente colocou ali as favas crescidas, a composição não tem nenhuma proposta, só está vendo o desenvolvimento delas, é isso? Isso, se você isso. É porque, assim, essa cortina de favas, vamos falar assim, ó, tá, isso Uhum. aqui né, aqui atrás tem essa mesa e eu acho que é de um dos lados aqui, tem a mesa com aquela parede com as favas impressas. Então ela está trazendo toda a cultura, desde não só a fava, como a ideia, o trabalho inteiro chama Insurgências Botânicas, tá? Então, não só, isso aqui é tudo uma coisa só. É que isso aqui deve estar de frente com uma dessas laterais aqui, entendeu? No fundo disso aqui. Hum. E essa mesa aqui tá entre isso e isso, no espaço. E aí a ideia é o que ela está chamando é atenção para essa cultura mochi, que quer dizer, eles têm a questão da agricultura que é forte, então é tão forte que inclusive para fazer uma escrita, eles usam o próprio elemento da agricultura, que é a própria fava, né. É isso também o que ela está chamando a atenção, né, que isso aqui é o produto, vamos falar assim, disso Entendi. aqui, né. É que eu achei que era uma outra coisa, é tudo na mesma instalação, entendi. É a mesma instalação, faz parte. E aqui isso é a referência, né, porque também tem isso, assim, a tecnologia é uma coisa moderna, né, uma tecnologia só aconteceu agora, né, tipo assim, nós estamos falando de um povo
que viveu de 100 a 800, quer dizer, no mínimo, há quase 2.000 anos atrás, e eles já faziam hidroponia, né? Então, eles já tinham sistemas de irrigação em canos de, né, nesses dutos cerâmicos. Então, é uma coisa, assim, também para a gente pensar, por que eles não podiam ter uma escrita por ideogramas, né? Por que não haveria a escrita, né? Por que não haveria essa forma, né? Então, também é uma coisa para a gente parar e ficar pensando, né? Que eu acho que a gente acha que a tecnologia é só agora, né? E não, né? Então, assim, né, se a gente for pensar, vou até puxar para outro lado, por exemplo, né, a questão do melhoramento, domesticação das espécies, né? Quando a gente fala, por exemplo, milho, né? O milho não era comestível. As primeiras espécies de milho nunca foram. Quem tornou o milho comestível foram os astecas, né? Então, assim, né? E olha a quantidade de espécies e variedades de milho que a gente tem, principalmente se a gente pegar a América inteira. Então, o quanto de tecnologia, né, se fez, né? Então, não é a Monsanto que fez os transgênicos que tem tecnologia, né? Isso já existe há muitos anos, né? Então, assim, a gente começar a olhar esses outros de outra forma mesmo, né? Esse outro horizonte mesmo, né? Acho que é uma questão bem nesse sentido mesmo, né? Da gente olhar para essa amplitude, né? Porque que eu acho que assim, né? A gente não tem, eu acho que eu não vejo essa visão integrada como uma visão só de futuro, né? Eu acho que essa visão ela é uma visão do todo, e o todo ele fecha, né? Se a gente for pensar que o tempo, né? Não existe, ele é onipresente, né? Se a gente for pensar no tempo enquanto algo circular, então essa visão ela tem que ser passado e presente, ela tem que ultrapassar, né? O ver além não é ver futuro. Eu não acho que é uma questão só de futurologia, né? Não sei, você acha? Não, o que eu sei é que nós, seres humanos, ainda não temos uma visão integral da vida, né? Não, não temos, mas aí eu fico pensando se essa nossa visão, ela não tem que ser só para frente. Eu acho que essa nossa visão, ela é Claro. integrada, Se a ela gente... tem que ser uma visão de passado e futuro, né? Claro, Sim, claro, claro. uma questão bem, como é que se diz? Bom, física, né? Quântica, né? O passado e o futuro se encontram, né? Não tem como, né? Porque se a gente pensa no corpo da Terra, quer dizer, a gente pensa em Terra com T maiúsculo, já está tudo acontecendo ali, né? Já é integral, né? Quem não vê isso, quem ainda não vê isso, somos nós, seres humanos, né? Então, ali, passado, futuro, presente, aí independe, né? Sim, e tem as camadas, como aquilo também vai se colocando, né? Fisicamente falando até, né? Física, camadas geológicas mesmo, né? Uma coisa de como é que aquilo fica, né? E como que talvez aquilo vai introspectar de novo? Será que a gente vai para dentro de novo? A gente vai para fora? Não sei. Segundo Davi Copenaua, o céu vai cair. E aí, quando tiver a queda do céu, nós vamos ser de novo. Já houve uma vez. A gente vai cair de novo. A gente tem que tomar cuidado. Nós estamos mexendo com forças que não estão ajudando os espíritos a segurarem o céu no lugar dele. Isso é sério. Isso é outro horizonte também que a gente precisa olhar, né? Então, enfim, também trazendo aqui, né, as, as cosmovisões Yanomamis, né? Como que isso é, né? Então, trazendo um pouco disso, que também é um outro horizonte, né? Que isso também é uma coisa que a gente vem sempre falando aqui, né? Que a gente olhar tudo isso, né? Porque eu acho que isso faz com que a gente seja mais integral, né? A gente respeite todos esses caminhos e pense em todos eles, né? Fica aí, pode falar, Fê, claro. Outro dia eu estava escutando o Krenak. Fê tá baixinho, baixinho. Você não consegue falar um pouquinho mais alto ou perto do microfone, não sei. Melhorou? Melhorou? Sim, sim, sim.
Outro dia eu estava escutando o Krenak e eu não sabia disso. Ele estava nesse ritual junto com o Copenau. Eu não sei se vocês sabem disso, eu não sabia. E ele narra, né, esse ritual que eles fazem relativo à queda do céu. E ele disse que ele nunca saiu tão cansado de um ritual como desse, que ele participou. Porque foi muito difícil, né? Tem sido cada vez mais difícil para ele. Fê, tá sumindo de novo o seu som. Meu microfone hoje. Tá baixinho de novo. Volta mais perto. Aí, volta. Voltou. Sumiu de novo. Aí. Então ele diz que nunca se sentiu tão cansado como nesse último ritual, para ajudar a segurar o céu, né? E é muito sério, porque essas percepções, né, desses xamãs, elas dizem muito do futuro, né? A gente não está falando desse além, né? Que eu acho que o devir é um termo que eu gosto, né? Da gente pensar nesse devir. Mas é só uma curiosidade, assim, eu não sabia, e quando ele falou, falei, puxa vida, né? Esses líderes indígenas que têm aparecido agora com tanta frequência, eles também estão dialogando entre eles, né? As aldeias têm esse diálogo, inclusive participam de rituais junto, achei fantástico isso. Uma baita de uma lição, né? Ah, eu acho demais. Eu acho que a gente tem muito que aprender, muito, assim, né? E precisamos, né? Acho que é uma urgência, né? A gente. É porque o jeito que a gente está fazendo já vimos que não deu certo, né? Estamos aqui, né? Com as consequências, né? Então vamos aprender com quem percebe, ou talvez vê um pouco além do que a gente não está conseguindo enxergar também, né? Eu acho que esse é um aprendizado, né? Então, como pensar isso, né? Pensar isso nesse corpo, né? Não sei. E o que eu vejo, assim, por mais que a gente esteja falando de uma visão, eu não consigo ver isso que a Paula falou, não é só o sentido do olho, né? Mas eu acho que é uma percepção como um todo, né? Que a gente está falando, não é só um belo, belo, aquilo é isso, não é uma visão. Bom, né? Assim, uma visão visual é ótimo, né? Mas não são só os olhos, né? Acho que a gente está falando de corpo, de ser, de estar integral, de tudo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante também, né? Da gente entender também, né? Porque eu acho que também tem esse aspecto, né? As artes sempre tão visual, né? E de repente aí a gente não também trazendo isso, né? Acho que nesse ponto eu acho que a gente atingiu esse objetivo de não ser, né, somente visual, né? Mas a gente também pensar nesses todos possibilidades de ação, de percepção corporal, expressão, enfim, né? Para pensar justamente como que seria isso também, né? Nesse corpo da Terra, né? O que seria isso, né? Enfim, eu acho que agora é a vez de vocês. Eu já falei um monte. Alguém quer começar a falar? Vamos colocar para escrever por 5 minutinhos e aí. Fica registradinho, facilita o nosso trabalho. Hã? Vamos fazer escrito primeiro, porque aí fica registrado, facilita o nossa colheita de saberes. Perfeito. Então, ó, eu vou só pegar uma água. Posso propor da gente não começar na ordem? Começar pelo poema da Fer? Pode. O que vocês acham? Pode ser, Fer? Aí você lê, tá bom? Você já virou minha assim, oficial leitora, assim, poética do texto. Então vamos Obrigada, lá. Lu. Obrigada. Imagina, texto da poetisa Fer. Vamos lá. Semente, sêmen, somente. Depois, terra, ente, entre. Inscrições superfície. Escrever. Romper a fronteira de chão. Ao céu. Códigos indícios de ser. Lindo, né? Ô, Fer, demais. Quer comentar um pouco?
quando eu escrevo, não fica bonito assim, igual quando você lê. É impressionante. Não sei. É tão gostoso te ouvir. Na É o teu verdade, assim, texto. eu fico escrevendo imagens, sabe? Assim, tentando sintetizar essas imagens que eu acho que a Pá traz muito pra gente, né? Eu acho que, assim, eu gosto muito dessa sua... A gente, Devanir sempre traz a gente para a Terra, né? Para esse objetivo, assim, da Terra, olhar para a Terra. Eu fico tentando, né? Que eu fiquei tentando fazer esse exercício de realmente imaginar esses feijões, né? Essa escrita que a Terra escreve para a gente, né? A gente está tão analfabeto da Terra, né? Essa alfabetização da natureza e é tão bonito, né? Tem alguns padrões que são incríveis. Eu lembro muito de brincadeiras de criança, não sei se vocês faziam, né? De inventar alfabeto com algum colega, ou trocar cartinha com o namorado com alfabeto específico, né? É tão próximo dessa brincadeira da natureza também, né? De diálogo e do segredo. Tem uma coisa de mistério, né? Na Terra. Às vezes a gente olha, a gente entende, mas não sabe o que entendeu. Não sei se vocês passam por isso também. Faz sentido dentro de mim, mas eu não sei explicar o que é aquilo, né? É quando essa artista traz os feijões, assim, eu fiquei encantada. Eu fiquei pensando como que eu poderia fazer um negócio desse também aqui em casa, né? Para brincar um pouco, assim, olhando a natureza. Pensei nas conchas que eu tenho aqui no mar, né? Como que eu poderia criar um alfabeto de conchas, sei lá. E, e aí está sendo muito bom, pá, essa sua, né? Essa sua, nem sei que nome usar, que palavra, mas é uma orientação, um carinho, né, com a gente, assim, olha, vamos olhar para a Terra de novo, né? Vamos olhar para a Terra. Eu estou aprendendo agora, no penúltimo encontro, porque no próximo eu vou estar ótima nisso. Sim. Então, agradeço, viu, Lu? Mas só faz sentido na sua voz, porque quando eu escrevo assim, eu não vejo bonito assim, como você lê. Então, obrigada. Eu que agradeço. Que é isso. Então, Lucas, agora você quer começar? Ok. Não, eu só anotei depois, né? Eu estava ouvindo o que vocês colocaram, achei bem legal também. Como a própria, acho que a Fernanda falou, está tudo interligado, né, e tal. Mas aí, pensando aqui sobre essa questão da percepção de mundo, do horizonte, né, que vocês trouxeram, e da questão do olhar transcendente, né, ou coisa do tipo, o que eu pude captar aqui foi isso daí. Então, nossa percepção de mundo é muitas vezes turva e frequentemente bloqueada. Então, tentando dialogar com essa coisa do nosso olhar, né? Que muitas vezes a gente não é só, um parênteses aqui, não é só ou melhor, é para além de um exercício interior, que já é muito difícil, tem os bloqueios, né? E as questões exteriores que a vida cotidiana desenvolve para nos deixar limitados, né? Propositalmente, né? Concentra nosso olhar, ele escreve, em um único horizonte ou forma, ignoramos assim as infinitas possibilidades do nosso ser e saber. Então a gente está sempre em busca de alguma coisa, um horizonte ou um olhar para nossa vida, né? Ou para a vida em si. Mas esse olhar é meio que pré-determinado, muitas vezes é meio que imposto, né? E é difícil fugir dessas amarras, né? Sei lá, o olhar do sucesso, o olhar, enfim, de diversas questões sistêmicas que a gente tem que dialogar. Algumas tecnologias passadas nos mostram caminhos alternativos, aumentando esse nosso campo de percepção do que pode ser real. Então, aí você trouxe essa tecnologia, e sempre quando eu vejo, enfim, qualquer vez que a gente olha para alguma coisa que é feita lá atrás, né, séculos atrás, milênios,
seja no Egito, ou nos Incas, ou enfim, diversas situações astrológicas também, que já se tinham conhecimento, na agricultura e tudo mais, muito avançado, e que muitas vezes a gente não chegou lá ainda, não daquela forma, né? E muitas vezes, sabe quando eu penso assim, às vezes a gente tem, você falou do milho, sou de Ribeirão Preto, né? Vou fazer um paralelo aqui, nada a ver, tá? Mas a gente, em Ribeirão Preto, por exemplo, uma cidade muito interiorana, a gente toma muito caldo de cana, né? Tomava, né? Hoje em dia nem tanto. E quando eu vim para Campinas, uma das coisas que senti falta era isso, porque tinha uma perua em toda esquina em Ribeirão Preto, né? Quando eu era moleque. E aqui, só na Lagoa, lá do Taquaral, sei lá, não tinha. Não achava. Eu achava aqui água de coco. Percepções de regionalidade, né? E aí, depois de um tempo, acho que a Unicamp ou uma faculdade descobriu que o caldo de cana dava energia. E aquilo para mim foi tão... Eu falei, gente, como esse povo é idiota, né? Desculpa aqui falando, mas, pô, preciso estudar tanto para perceber que a Terra dá energia através da cana-de-açúcar, entendeu? O negócio que está ali, está dado, todo mundo vê, né? É só beber, entendeu? Mas, enfim, coisas que, como vocês colocaram, a Terra já nos diz, mas a gente não quer ver e fica andando caminhos tortos para chegar no mesmo lugar, né? Então, essas tecnologias passadas têm um pouco a ver com isso. Já estava lá um sistema de irrigação, já estava lá um sistema de sociedade ou coisa do tipo, e a gente refuta tudo isso, né? Para olhar de outras formas. E aí, concluindo ali, os horizontes não têm apenas um sentido, seja espacial, conceitual e nenhuma única interpretação, que é o que vocês duas colocaram sobre a forma de olhar e a forma de enxergar os horizontes, não só como um limite a se alcançar, mas que limite é esse, de que forma, para onde que ele está, né? Para cima, para baixo, para esquerda, para direita, para frente, para trás, ou é uma coisa mais conceitual, para o interior, para o exterior, enfim, metafísico. São vários horizontes, né? Fim da minha parte. Lucas, eu queria só comentar aqui, né? Você, né, tá falando das tecnologias, né? E eu acho que é interessante que, no caso da artista, o texto que ela escolhe é um que quer apagar essa tecnologia, né? Ele vem de uma proposta de catequização em que ele desconsidera isso, né? Então, é quase alguém falar, né? Não, vamos acabar com as piruinhas de caldo de cana, né? Para poder ter, né, a tal da garapa, né? Não tomar garapa, né? Enfim, é só pensar um pouquinho, né? Assim, realmente, né? Quando que a Fer coloca aqui, cientificizar, né? Precisa ser científico para, né? O melhor caldo de cana é o que vem com abelha. Nossa senhora, picar a língua da gente. A Praça do Coco começou como a Kombi do coco, era caldo de cana e o coco, né? Era a Kombi do moço, né? Enfim, mas é isso, né? A gente tem, as abelhas conhecem, né? Muito bom, né? Muito doce, né? E como diz a Vandana Shiva, né? É o açúcar mais saudável que tem, né? A gente precisa tomar esse açúcar, né? E não os outros açúcares industrializados, né? Justamente essa é uma das questões, né? Enfim, Pá, você quer falar? É a tua vez, Flor. Acho que eu vou ler melhor. Então, eu escrevi: a força de compreender as artes como expressão de vida dos seres viventes, para mim, é revolucionária. Eu acho que, para mim, é muito diferente isso me dá uma liberdade. Eu sempre fiquei incomodada, porque eu sou muito artística, né? Eu sempre fiquei incomodada com esse negócio dos artistas serem outros que não eu. Esse negócio. Então, e atribuir esse adjetivo para todo mundo, eu acho assim muito revolucionário. E aí foi bacana quando ela traz insurgências botânicas, é como se as plantas também reivindicassem esse direito, né? Então, eu achei assim perfeito quando a gente conversou com a Lu e ela na hora trouxe isso, né?
E aí eu coloquei, né, Insurgências Botânicas, o nome me lembrou dessa proposta de se contrapor ao capitalismo artístico, não é? Ou o capitalismo cultural, né? Toda essa indústria que a gente sabe que tem ali, enfim. Então, me pareceu fantástico, assim. Desobedecer o institucionalizado que oprime e normatiza as diferenças. Primeiro, então, é preciso, parece, recuperar essa composição de vitalidades. Quando ela mostra essa artista que estão crescendo, né? Eu sinto assim um negócio, embora aqueles tubos, aquele negócio tudo muito estranho, mas ali é uma outra presença, né? Que tem aquele verde ali. Eu senti assim uma composição de vitalidades, e aí eu acho que então primeiro é isso, recuperar essa composição de vários horizontes, e aí imagino que progressivamente vai vindo esse convite para a gente ter uma visão integral. E aí a ciclogravura, ela me dá esperança da possibilidade de ter essa visão integral, porque é como se eu pudesse ver naquela garrafinha, eu tenho a visão integral, né, daquela, porque eu estou vendo as camadas, mas eu estou vendo aquele todo, né? Então aquela garrafinha me dá essa visão desses 7 sonhos sobre o corpo da Terra, né, que não são as camadas geológicas, são as camadas as outras expressões de nós como, né, os seres viventes sobre a Terra. Então eu fico feliz de dizer, bom, é um sonho possível quando eu olho para a garrafinha. E a fada que tinha ideias, ela fez parte da minha infância, e eu acho que eu aprendi com ela direitinho. Eu vou sonhando, e fico no horizonte com ela e vou embora, e aqui estamos. Então, eu acho maravilhoso, a gente poder... alguém falava desses dias assim, mas como assim? Porque geralmente a gente pensa que tem que criar as coisas institucionalmente, com âncoras, com não sei o que lá, né? Por quê? Se as artes estão ali para a gente expressar, né? Então, eu acho que isso é muito revolucionário para a gente. A gente tem que exercitar isso sempre, em todos os aspectos da nossa vida. Acho que é isso, Lu. É interessante isso, né? Esse exercício, né? Porque as artes, ela é um fazer. Né? Eu acho que pode ser o mais conceitual possível, ela não vai, né? Independente, né? Vamos dizer, como você fala, não, as artes dos artistas, né? As artes de todos nós. Mas ela é um fazer, né? E o fazer é um exercício, né? Eu acho que isso tem muito a ver também, né? A gente tem que exercitar, a gente tem que fazer, a gente tem que estar. E se é artista, por que você não é? Né? Como a fada que tinha ideias, tem muitos horizontes que você vê, né? Quantos você já conseguiu ver? Ela já viu 7. 7 também. E você? E a professora que é muito boa vê 10. Eu só vi 7. Né? Mas isso, né? Mas é que institucionalmente as artes estavam em outro lugar, né? Ela vai estar sempre. Não, ela vai ter esse lugar, tem esse lugar dela. Não, mas ok, isso. Trazer essa nova percepção e que isso esteja dentro dos seres pensantes, acadêmicos, é muito importante. Traz uma outra, né? Sim, mas eu acho que a gente, falando assim das artes, é aquele horizonte de só existe um, né? É a visão como chega a professora, né? Esse um vai continuar existindo, é um fato. Continua se vendo um ali. Só que tem os outros 10 que ela tem que olhar para o outro lado, né? Então, assim, esse um vai continuar lá, a instituição vai estar lá para ser questionada, para ser derrubada, para ser, como é que fala, cooptadora, para tudo. Mas ali, agora a gente pode olhar para o outro lado, né? Isso que é o mais legal, né? A gente não tem que ficar só olhando para esse, né? Acho que isso que é o mais fantástico, né? Por exemplo, porque esse trabalho da Ximena é um trabalho da instituição. Não deixa de ser, né? O trabalho das garrafinhas já não.
Mas, por outro lado, o trabalho das garrafinhas não deixa de ter uma institucionalização também, né? Embora ele tenha esse apelo popular, né? Enfim, de ser disseminado e tudo mais, mas ele também caiu numa institucionalização, né? Vamos dizer, quando a primeira pessoa fez, lá na década de 50, era uma coisa, né? Depois, aí isso entrou como é que eu falo, num mercado turístico, né? Não tem como dizer que não, né? Então, não deixa de ser uma institucionalização. Então, por isso que o desafio da pesquisadora Luciana Vale para o último é você trazer experiências estéticas. Então, vamos lá. É amiga, né? É amiga, né, gente? Vocês estão vendo? Vocês estão tudo aí de prova, ainda tá gravando. Tá me provocando, eu provoco também. Não, tô querendo falar uma outra coisa, então vamos tentar chegar lá no nosso último sonho, né? Da transcendência, né? E é interessante, mas é muito interessante. Acho que esse último sonho, ou sei lá, esse sonho que nós estamos agora, ele tá muito carregado de todos os outros, né? Eu acho que é muito isso. Eu acho que essa questão integral, quando eu olho para mim, ela é muito. Ela fala, talvez, acho que o último vai ser isso, vai ser um grande tudo, sabe assim? Talvez seja tudo, né? A gente vai estar colocando. Não sei. Pensando aí. Vamos pensar. Carlos? Boa noite. Bom, eu cheguei um pouquinho tarde, sim, e aí a parte que mais eu fiquei assim foi a questão das sementes ali, enfim, né? Aí eu coloquei aqui, né? Que o presente pode ser um ecoar do passado, assim como o futuro integra esse ecoar do passado com o movimento do presente. E hoje eu relembrei desse movimento integrado entre o passado, presente e futuro, que foi quando a Lu falou assim, tipo, que ela fez assim com a mão, assim, eu falei, nossa, a curvatura do tempo, o negócio tudo junto e misturado ali no aqui e agora, assim, né? Aí, enfim, explodiu minha cabeça de novo, assim, mas eu achei muito legal. E aí foi quando eu relembrei a importância da ação no presente e pude refletir sobre qual o futuro que eu espero no presente. Aí isso mexeu bastante comigo, assim, né? E aí veio a reflexão de que eu pretendo começar hoje um cuidado mais amoroso e cuidadoso com a terra e com todos os seres viventes, começando por mim e expandindo ao todo, porque sou parte do todo. Assim como uma fava colhida, aquela, né, da exposição, é o ecoar, é o reflexo de uma fava que um dia foi plantada. E aí eu vou seguindo plantando o futuro no presente. E aí, depois refletindo assim um pouquinho mais, né, que talvez uma das grandiosas obras de arte da nossa vida é a nossa própria vida, né? Que é um negócio muito interessante, assim, porque a cada ação que a gente vai tendo, assim, e tal, e, né, o reflexo de tudo, assim, né? E aí, nossa, né, quando a gente ficar velhinho, assim, né, qual obra de arte que a gente olha para trás e enxerga, assim, né? É bem interessante. Mas aí foi isso, assim, um pouquinho de tudo que aconteceu aqui dentro, nesse dia de hoje, né? É isso. Que bonito, Carlos. É isso, né? Mas eu acho que é isso, não precisa. Acho que é também olhar para trás e olhar para frente, né? Hoje você, né, não vai só olhar para trás, você pode olhar também para frente e ver o seu futuro também, né? Eu acho que é isso que dá para a gente escrever, né? Não sei. Esse cuidado consigo, né? Isso é uma escrita, né? Do que você quer do seu futuro, né? Eu acho que isso é forte, né? Uhum. Bastante, né? É, né? E tá aí, né? O que a gente pode fazer pelo mundo é ser uma pessoa melhor no mundo, né? Já é muito, né? Eu acho que isso. Então, isso daí é interessante, porque eu lembrei mais uma vez, assim, né? Sempre quando eu lembro, eu comento, assim, eu tive uma professora que falou um dia, né, num curso que eu estava fazendo, que a gente nunca iria mudar o mundo, assim, a gente não se iludir que a gente nunca mudaria o mundo, mas a gente poderia mudar o nosso mundo, que é nós mesmos, né? E aí, mudando o nosso mundo, a gente poderia
servir de exemplo para o próximo que está próximo da gente, e aquele próximo mudar o mundo dele, e aí servir de exemplo para o próximo, e assim daqui a pouco, de pouquinho em pouquinho, talvez o mundo de cada um mude e o mundo inteiro mude, né? Mas é uma grande coisa, né? Mas começa sempre da gente, né? E aí, enfim, né? Quando vocês comentaram também, né, do planeta Terra, as coisas, tudo que está passando, assim, né? E você falou do céu cair, assim, você fala, nossa, assim, né? Mas ainda tem esperanças que ainda acontecerá grandes transformações para a gente sustentar esse céu, assim, né? E cuidar, né, do planeta, cuidar da gente, assim, né? Cuidar de tudo, assim, porque tudo tão bonito, né? E às vezes hoje, assim, né, o capitalismo, as indústrias, assim, eu vivo dentro da indústria, assim, às vezes eu me pego bastante nisso, assim, nossa, né, o que isso que eu estou fazendo agora está refletindo no planeta como um todo, assim, né, isso é bastante forte para mim também, né, mas enfim, né, assim, como que esse nosso movimento, assim, todo que a gente, né, da modernidade e tal, tá gerando, assim, de consequência para a gente, né, quando os povos ancestrais lá atrás, eles tinham um cuidado tão bonito, né, com a terra, assim, com a vida como um todo, assim, também, né, e não só os passados, né, o presente também, né, que a Fer trouxe do Creniac, né, e dos povos indígenas, e não só aqui do Brasil, né, mas de todos os lugares que ainda prezam, né, pela vida, pela natureza, assim, mas ainda tem esperanças que talvez mude um pouco de tudo. Mas é isso, né, que você mesmo falou. Você É. pode mudar o seu. Uhum. Então, é ele, né? Então, não precisa ser só o Krenak e o Copenau a fazer, né? Uhum. Eu acho que é isso, né? Claro que eles têm um método, vamos falar assim, Uhum. deles, e você vai ter o seu, né? Uhum. Mas eu acho que, né, é o método que você tem, é isso, vamos dizer, essas são as armas que você tem para lutar, essas são as possibilidades, então use-as, né? Eu acho que é isso, né? A gente tem que trabalhar com o que tem, né? E a gente tem muito, né, gente? Nossa, Bastante. pensar isso, muito legal, Eu né? vou ter que ler o comentário da Fernanda. Carlos, você tem muito do Krenak e do Copenau. Pois é, né? Sem comentários. Ela escreveu. Ai. Que beleza. Gratidão. Tamo junto. É isso aí, tem que descobrir o seu, né, lado, né, o você, né, tudo, né, mas é só esse cuidado que você já se propôs a começar, já é ótimo, né, é por aí mesmo, Vamos seguindo. com certeza. Marina, você quer falar? Boa noite. Então, Lu, eu fiquei muito assim, né, pensativa sobre a questão do sentido da visão, né? Que você falou assim, né? A gente vai passando de chakras, de camadas, né? E parece que a coisa vai ficando mais forte. E aí, quando me veio a visão sendo penúltima, eu falei assim, gente, o sentido da visão é o sentido que a gente mais aplica, assim, teoricamente, no dia a dia, né? Seja assim, em redes sociais, seja olhando as pessoas, tendo a dimensão do que acontece ao nosso redor. Então, assim, isso implica muito na nossa percepção, né, de existência aqui na Terra, né? E nesse sentido, eu percebo que a nossa visão, né, particularmente falando de mim, né, é bem limitada, né? Porque vai lá eu enxergar, aí eu vou lá e julgo, eu vou lá e tenho um pensamento negativo, eu vou lá e segrego. Então, assim, a minha visão, eu acabo sendo escrava, né, da minha visão. E aí, quando eu vejo as camadas, né, que você mostrou, tanto na questão do horizonte e na questão também do vidrinho, por um lado, eu olhei de uma forma negativa, porque eu falei assim, nossa, né, as camadas lá não estão integradas, né, tá cada uma no seu cantinho, ninguém conversa uma com a outra, mas, assim, aí, olhando um pouquinho mais profundamente, eu percebi assim, mas é o nosso olhar que não consegue trazer essa interação, né? De que todos nós somos pequenas moléculas, né? E temos o mesmo início, né? Uma mesma origem, né?
que é a criação, né? Então, também somos, né, da criação. Então, temos esse sentimento de unidade, né? E aí, assim, né, a minha proposta para mim é trazer isso, né? Então, assim, como melhorar o meu sentido de visão, né? Ampliar, juntando outros sentidos, enfim, né? A questão do terceiro olho, que eu também não entendo muito, mas, né, vou estudando para trazer essa interação, seja com pessoas, seja com seres, né? Seja com animais, né? De tudo um pouco. Aí foi o meu primeiro pensamento. Aí, segundo pensamento, né, porque você trouxe a questão da fadinha, aí depois veio um feijão, e eu lembrei, eu não sei se é na história do João e Maria, mas sempre aparece acho que é uma semente, um feijãozinho que os dois irmãos vão colocando, né, à medida que eles vão caminhando, eles vão colocando para trás, que assim, né, se eu me perder, eu tenho os feijãozinhos. Então, assim, eles se proporam não só a enxergar o que já existe, mas espera aí, né, deixa eu interagir com esse caminhar, porque para mim vai fazer mais sentido na hora que eu voltar. Porque eles não vão estar tão ligados diretamente ao que já existe, eles vão estar ligados ao que já existe e ao que eles colocaram, né, nesse caminho. Aí, junto com isso, eu também pensei assim, então eles trazem essa questão do presente, porque eles estão caminhando, a questão do passado, porque eles foram colocando aquilo para trás, as sementinhas, né? E a questão do futuro, porque eles pretendem voltar. Então, assim, a questão de trazer essa visão integrada, né? De presente, passado e futuro também, né? Então, saber que a gente, a todo momento, tem impactos, né? Aqui na Terra, né? Então, a gente tem que ter esse olhar muito muito observador, né, de tudo que a gente faz, porque, né, tem impactos positivos e negativos. E é isso. Vou compartilhar. Ótimo, obrigada, Marina. É interessante, né, como também a fada que tinha ideias, isso tudo vai remetendo também às lições que a gente aprende na infância, né? Então, como as histórias e tudo mais, isso cria o nosso imaginário, né? Que permite com que a gente também, enfim, não sei se atuar, porque a gente não chega a atuar, mas aquilo move a gente de alguma forma, né? Eu acho que é uma coisa muito mais num sentimento, né, do que de uma questão de uma ação, assim, não sei, daí, acho que daí nesse sentido, acho que já não é mais um fazer, é mais um sentir mesmo, né? Eu acho que é meio que por aí, né? Então, enfim, né, você trouxe do feijão, daí eu fiquei lembrando da história do João e o pé do feijão. Também tem essa, você errou. Também, né? Daí também tem isso que trouxe, né? Enfim, muito legal, Marina. Marília, você quer falar, querida? Acho que hoje eu quero ouvir os novos horizontes. Está ótima essa percepção de cada um. Então, eu estou caminhando por os novos horizontes de hoje. Vou dizer dessa maneira. Bom, que bom. Às vezes também é uma coisa, né, que a gente fala de falar, perceber, mas também o ouvir, né? Também escutar, né? Prestar atenção, né? Abrir outras escutas, né? É que a gente falou, quando a gente falou do canto, a gente falou da escuta, né? E aí, então, a gente está, né, é interessante isso, né, que a gente vai falando do corpo, né, das percepções também, né, o corpo não só como camadas, mas como um espaço de percepção, né, é bem bacana, né. Marília, você escreveu hoje desenho ou você escreveu desenho, mas você falou desejo. Desejo. Mas olha que lindo que ficou. Hoje desenho ouvir os novos horizontes. Eu escrevi certo. Desenho. Me imaginei errado. Não, são 2 horizontes, está tudo certo, são 2 horizontes, que lindo. São 2 horizontes. Desenho ouvir os novos horizontes. Nossa, eu não vi que eu escrevi desenho. Que ótimo. Parece com as tuas obras, né? Da tua exposição. Você desenhou. Hoje desenho ouvir novos horizontes. Uau! Não é igualzinho? Ela acabou de expor, né?
E Sim. ela faz horizontes, né? Desenha o que você ouviu desses horizontes. Lindo. Sua mão está mais conectada do que você. Sim. É. A arte. A arte você disse, né, que a gente tem o trabalho, né? A gente tem que trabalhar para poder ter, né? Chamou. Excelente, Má. Fica com o desenho. Vou gravar. Bom, eu vou salvar depois isso também. Vamos ficar com o desenho dos novos horizontes. Paula? Hoje foi bem difícil. Assim, eu tentei me conectar com a imagem, né? E aquela imagem das favas crescendo e aquela visão, que é uma visão daquele horizonte, né, que estava ali, ele me trouxe curiosidade. E então acho que a primeira coisa foi isso, assim, curiosidade quando eu olhei. E aí dali veio uma lembrança dos cultivos em Machu Picchu que são em escadinha. Não sei se vocês já viram, que eles fazem aquele cultivo que eles fazem daquele escalonado, né? Então tem a parte mais alta e são vários degraus assim, né? E aí, conforme me explicaram, era para aproveitar a água, né? Então a cultura que precisasse de mais água ficava em cima, aí precisasse de menos e assim por diante até a última cultura que não precisaria de tanta água, né? E ali eu fiquei, quando eu vi, né, esse cultivo, eu fiquei imaginando, eu fiquei curiosa para tentar entender como é que seria aquilo cultivado, como é que aquelas escadas, como é que aquele jardim, ou como aquela terra cultivada daquela forma, ela seria, né? E o que me chama a atenção é isso, que dependendo do lugar que a gente esteja, você vai ter uma outra percepção daquele horizonte. É como se vários horizontes se desenhassem ali. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É isso. Então, assim, acho que o que ficou para mim muito forte é que como o horizonte ele traz essa curiosidade do que está ali, que eu ainda não sei, que eu não conheço, que eu não vejo. E o que pode ser construído ali, o que pode ser, que forma aquilo pode ter. E essa forma varia de acordo com o lugar onde você está, dependendo de como você olha, em que posição você se encontra, você vai ter um outro horizonte. E isso gera curiosidade. Então, acho que é isso. Para mim, o que fica assim é esse sentimento de que eu não sei, de que eu não vejo tudo e que me dá vontade de ver outras coisas que eu ainda não vejo. Paula, deixa eu te perguntar, o fato que você falou da dificuldade, né? Uhum. E você acha que, não sei, tem medo também? Ou só curiosidade? Não, é curiosidade. Não, medo não, é curiosidade. Porque é Tá. como se aquela imagem que aparece, ela, para mim, é como se ela fosse uma cortina, assim. Tem algo para ser desvendado, sabe? Ela te instiga, então. Isso, ela me instiga.
entendi. E daí que eu lembrei desses jardins lá no Machu Picchu, que eu fiquei instigada. Falei, nossa, mas como seria esse negócio? Como é que... Porque é um outro jeito, né, de cultivar a terra, que não é a coisa só na horizontal ou na vertical, é uma coisa que vai em camada também, né? Você vai cultivando de forma circular, é muito Eu acho que eles devem ter curioso também um isso. pouco, né? Porque se o mote era anterior aos Incas, os Incas também devem ter aproveitado bastante da cultura, deve ter tido uma troca aí, né? Porque os Incas tinham isso, né? Eles apropriavam de todos os saberes, eles não descartavam e impunham deles, né? Eles simplesmente incluíam, né? Eles tinham muito disso, então não tem uma coisa só dos Incas, né? Pelo menos o que eu sei, o pouco que eu sei sobre os Incas, eu entendi isso, talvez tenha isso também, né? Que eles desenvolveram, provavelmente não foram os Incas, né? Pode ser que até sejam povos anteriores a eles e eles mantiveram, né? Usaram já, né, a tecnologia que existia, né? Mas Porque era acho que é isso, acho que é esse sentimento de que tem algo para ser desvendado, tem algo para ser visto, sabe? Acho que é essa... E aí, pegando esse gancho que você pega, esse gancho que você traz, Hermanita, eu fiquei pensando, a Terra como um ser vivo, a gente não tem ideia, né? Qual é a visão integral dela, né? O que é que ela... Qual é a lei dela, né? Qual é essa visão, né? Eu acho que quando você falou essa coisa dessa cortina, eu também vi. Assim, que eu não é? Mas eu acho que daí a gente teria que vê-la, por exemplo, a gente vê a nossa visão integral em relação à Terra, que é onde nós estamos. E a Terra, ela está na galáxia, no universo, né? Então, acho que a gente tem que ampliar essa conversa dos corpos celestes também, não? Provavelmente, assim. Não, aí você me deixa mais louca ainda. Provavelmente. Aí eu fico imaginando o que é a Terra, qual é esse ser, qual é a visão? Mas tem que ter, né? Porque ó, pensa só, tem toda uma combinação, vamos falar assim, de forma de rodar em torno do Sol. Porque a gente, senão todo mundo trombava com todo mundo. Digo assim. É isso que a gente sabe, né? Quer dizer, alguns sabem, eu não sei. Contaram para mim que assim é, mas não sei como é que é. Não sei, senão a gente estaria trombado, né? Não tromba, né? Cada um gira em volta do Sol na sua rota, vamos falar assim, né? Cada um tem a sua, né? Não sei. Recentemente, não faz muito tempo não que eu descobri, né, que a Terra gira a não sei quantos 1000 quilômetros por hora, né? E a gente se desloca ou gira, qualquer coisa assim. Falei, gente, a gente não tem náusea disso. Porque só de pensar dá um mal-estar, tanta velocidade, assim, sabe? E de repente a gente está se deslocando no meio de uma coisa que a gente não sabe o que é. Se a gente for entrar nessa dimensão, né? O que é a Terra, né? Muito louca essa sua pergunta, Pá. Não, tem as respostas dos... Né, tem correntes místicas, esotéricas, né? Que dizem que a Terra, ela está num processo de evolução, que só está acontecendo aqui. E tem um monte, ele sabe um monte de coisa. Hoje aconteceu não sei o que lá, não sei o que lá, eu não entendo nada disso. Mas, assim, tem gente que diz que sabe sobre como o ser está, o que está acontecendo com ele, né? Abriu a rejilla, como é que fala? Uma grade magnética, não sei o que lá, então, não sei o que. A Catita não sabe um pouquinho, cadê ela? Não está aqui hoje. Não tá, ela não pôde vir hoje. Ela confundiu. Ela achou que era amanhã. Era amanhã. Mas é isso. Mas eu até queria falar uma mensagem para Paula. Paula, eu sempre fiquei com isso guardado. Eu tenho umas amigas que moram em Recife. Aí elas foram passar um tempo em São Paulo, eu morava em São Paulo. Aí ela chegou um dia para mim e falou assim: eu fico agoniada de estar aqui em São Paulo, porque aqui não tem um horizonte. Né? E lá ela mora na praia e ela tem esse horizonte. E você, neste momento, está no lugar certo, que tem um horizonte. É verdade. É isso. É verdade. Pegue o naviozinho e vá brincar, que eles ficam felizes e dançam.
né? É muito legal isso, né? É muito legal. Você sabe que a hora que a Hermanita estava falando, que eu lembrei que quando eu fui, quem nunca foi e tiver a oportunidade de ir, é muito maravilhoso, a Serra da Capivara, que fica ali no sul do Piauí, é um lugar belíssimo, assim, tem o Museu da Natureza, é lindo, assim. E lá tem aquela imagem, que é uma imagem forte, que é o corte da Terra, né? Que eles fazem que você tem aquela visão interna, desde o interior, você vê todas as camadas assim do planeta, né? Aí eu fiquei pensando essa coisa da camada em todos os sentidos, né? Que como, por exemplo, a história dos Incas lá do cultivo em Machu Picchu em camada, aquilo de alguma forma também se associa ou está conectado com a própria camada da Terra, que também é em camada circular, né? Então tem, sei lá, parece que é como se fosse assim é dentro, assim é fora, sabe? Então, como é no interior, eu reproduzo no exterior. Viagem agora, né? Uma viajada, mas... E essa imagem que a gente usa no Terra Onírica, a tua imagem, né? A tua foto. Isso, que são as várias... Porque ali é considerado o berço da humanidade, então eles têm ali todas aquelas... Porque um dia foi mar ali, né? Então, você tem todas as fases da humanidade, né? Do planeta ali. A todas as eras, né? É muito bonito. Ali é um lugar assim apaixonante. Vocês falaram tanto esse negócio de tempo, Aurobindo, que para ele, nós estamos num processo de evolução, né? Então, o passado é o passado, o presente é o presente, o futuro será o futuro, porque nós estamos em evolução. E ele tem uma frase que diz assim... A Fernanda escreveu aqui. O que ela escreveu? Lê. Diego... Lê, Fernanda? Lê você. Por que não? Tem que ficar só escrevendo, só na escrita. Então eu vou ler aqui. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovaklov, não sei se eu falei direito, levou para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto o seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: Pai, me ensina a olhar. Uau! Eduardo Galeano, Livro dos Abraços. Muito bom. Margarita, não queres dizer nada? Estás muito quietica. A gente não está te ouvindo. Não, queria escutar. Às vezes é bom. Quase sempre. Eu estou aprendendo. Já me lembrei, não achei aqui, mas nós não pertencemos às auroras do passado, mas aos meio-dias do futuro, uma coisa assim. Aí eu preciso procurar direitinho. Assim, para dar uma revés assim na cabeça. Já estamos, né? Já estamos com... Eu, naquela imagem, aquela primeira, eu já fiquei toda atrapalhada. Que seja fermento, né? Para a gente transformar, né? Esse
essa coisa dura que estamos, né? Seja fervente. Certo, Luquetias? Eu escrevi aí, eu vou ter que sair aqui. Não, já estamos todos Tá. terminando. Cuidar das coisas. Um abraço. Obrigada, Lucas. Obrigado a vocês. Desculpa aí sair mais cedo. Até mais. Eu também vou aqui, que eu tô com a Sara aqui do lado, eu vou subir para levar a pequena. Tchau, gente. Um beijo para todo mundo. Tchau. Ela, Sarinha. Tchau, Sara. Uma boneca. Olha lá, né? todo Tchau. Tchau para tia Paula. Tchau, Má, obrigada. Tchau, Margarida. Tchau. Chao. Voy a llegar más tempranito.